Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente também vai iniciar a unidade 5 de Geografia. Vamos falar um pouquinho sobre cultura e identidade brasileira, tá? Nesta unidade, a intenção é estudar sobre a contribuição cultural dos diferentes grupos que participaram da formação da população brasileira, né? Que a população brasileira começou pelos seus primeiros habitantes, que eram os indígenas, depois com os portugueses, com os africanos e através, né, de imigrações de japoneses, italianos, alemães, ok? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre essa contribuição, dessa diversa contribuição para o nosso país, ok? Aqui nessa imagem nós temos a apresentação de dança em festa holandesa em Olambra, São Paulo, 2016, tá? Então, uma contribuição da Holanda. Nessa segunda imagem, festa tradicional japonesa em Apucarana, Paraná, 2018. Aqui em Ribeirão já aconteceu, né? Algumas festas tradicionais japonesas conhecidas, na verdade era o Festival Tanabata, né? Que acontecia também na nossa cidade. Indígenas trabalhando na produção de farinha de mandioca na aldeia Bona, no Amapá, 2015. Aí na página 95. Oi, Bê, bom dia. Apresentação do Olodum, grupo musical afro-brasileiro em Salvador, na Bahia, 2017. Então, aqui a gente pode observar, né, a contribuição dos holandeses, dos japoneses, dos indígenas e dos africanos para a cultura do nosso país, ok? Vamos agora na página 96. Vamos lá? Preparem o marca-texto se vocês ainda não prepararam. Diferentes culturas. A atual população brasileira tem origem na mistura de diferentes povos. Vocês podem grifar isso, tá bom? População brasileira, origem, mistura, diferentes povos, certo? Tanto aqueles que já habitavam essas terras, mesmo muito antes de elas integrarem nosso país, quanto aqueles que depois. Então, os primeiros habitantes foram os indígenas. Depois os indígenas chegaram, né, os portugueses e depois os africanos. Os povos que aqui chegaram habitavam diferentes partes do mundo e trouxeram diversos hábitos, tradições, religiosidades e modos de vida. Como o nosso país é muito extenso, os povos que chegavam, né, eles se localizavam em diversas partes do nosso país. Provavelmente, muitas atividades que você realiza no dia a dia resultam de tradições herdadas desses grupos, especialmente os indígenas, os africanos, os europeus e os asiáticos, que são as populações com maior influência na formação da cultura brasileira. Muitos artesãos e artistas retratam elementos que nos fornecem pistas da influência desses povos na cultura brasileira, como pode ser observado nas imagens a seguir. Então, olhem só a primeira imagem. Esculturas de barro com instrumentos típicos do forró brasileiro de Recife, Pernambuco, do ano de 2018, né? Então, o forró faz parte da cultura brasileira, ok? Lá do Nordeste, principalmente. Próxima imagem. Artesanato de miniaturas de barcos coloridos que retratam parte do modo de vida local, associado à pesca em Paraty, no Rio de Janeiro, no ano de 2015. Né? Então, uma cultura de Paraty é a pesca. Então, foram realizados artesanatos para valorizar essa cultura. Página 97. Muitos indígenas produziam seus objetos pessoais, ferramentas ou utensílios com argila. Na foto, objetos de argila expostos em uma feira cultural no estado de São Paulo em 2017. Né? Então, uma cultura também relacionada aos indígenas é a produção
de utensílios com argila, ok? A palha, material usado na produção de cestos, também era muito utilizada por indígenas que viviam em nosso território. Os cestos dessa fotografia foram produzidos pelo povo Caigangue, Florianópolis, Santa Catarina, no ano de 2018. Nesta unidade, estudaremos sobre os povos mencionados, além dos latino-americanos. Ao final dos estudos, você terá condições de conhecer um pouco melhor a contribuição cultural deles em sua vida, na de seus familiares e no lugar onde você vive, tá bom? Nessa atividade aqui da página 97, você conhece artesãos ou artistas do lugar onde mora que retratam a cultura e o modo de vida da população? Conte aos colegas e aos professores, e a mim também, se vocês conhecem, tá bom? Se possível, mostre fotografias de obras desses artistas, que podem ser pinturas ou artesanato local. Então, se vocês conhecerem algum artesão ou algum artista que retrata a cultura e o modo de vida da população da região aqui em que vivemos, vocês podem desenhar ou colar uma imagem aqui. Depois vocês, quem fizer essa tarefa, né, quem conhecer, nos avise para que a gente possa compartilhar com os amigos. Tudo bem? Vamos agora para a página 98. Na página 98, vamos verificar algumas contribuições culturais de diferentes povos, tá? Em nosso país. As contribuições dos diferentes povos para a formação da população brasileira ocorreram de maneiras muito variadas. Podemos encontrar marcas dessas contribuições em diferentes elementos, como, por exemplo, olhem só na primeira imagem, na arquitetura das moradias e demais construções, tá? A arquitetura típica alemã é muito presente nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Então, a primeira forma de imigração dos alemães, pessoal, foi fixarem moradias lá no sul. Então, por isso que o sul carrega, até hoje, algumas culturas típica alemã, tá bom? Olhem só essa construção dessa moradia típica da alemã, é parecida com a de vocês, é diferente, como que é? Em manifestações religiosas e festividades, né? Então, aqui a gente tem a procissão com os reis congos em São Luís da Paraitinga, São Paulo. A congada é uma manifestação africana que ganhou conotações religiosas por influência portuguesa. Na culinária também, comida típica japonesa que é muito apreciada pelos brasileiros. Quem gosta de comida japonesa, levanta a mão. Eu não gosto. Vocês gostam, né? Foi uma contribuição dos japoneses também para o nosso país, através de sua imigração. Página 98. Também tem a contribuição nas vestimentas e nos acessórios. Olhem só, roupas, acessórios como o turbante e penteados de influência africana também são apreciados por uma parcela da população brasileira. Então, aqui a gente verifica a participação dos africanos, né, em nossa cultura. Nos ritmos musicais e nas danças, indígenas da tribo Sataré-Maué, tocando tambor e chocalho, floresta amazônica em Manaus. Okay? Então, toda essa contribuição cultural de nosso país é graças às imigrações realizadas por alemães, portugueses, japoneses, tá? Que vieram para o nosso país em busca de melhores condições de vida e deixaram suas marcas através de seus hábitos e costumes. Você sabia? A cultura brasileira é tão rica e diversa que foi reservado um dia para sua comemoração. Anualmente, no dia 5 de novembro, o Brasil festeja a cultura brasileira, resultante da influência e da contribuição de diferentes grupos.
Dessa forma, busca-se promover e valorizar nossa diversidade, né? Lembrando que a gente deve respeitar os tipos de cultura presentes, né, em diversas regiões do nosso país. Se a gente viaja para o Nordeste, para o Sul, para o Norte, a gente vai encontrar diversidades culturais, ok? Para finalizar a nossa aula de geografia, nós vamos estudar um pouquinho sobre a contribuição dos indígenas nas páginas 100 e 101. Vamos lá? Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil. Ok, né? Isso todo mundo já sabe. Mas, depois deles, muitos outros povos vieram para cá, ocupando e transformando essas terras, além de também contribuir para a formação da população brasileira. Então, é importante vocês grifarem. Muitos outros povos vieram para cá contribuir, né? Formação população brasileira. Para a maioria dos indígenas, o contato com os demais povos, como os portugueses, não foi positivo, tá? Então, para os indígenas, esse contato não foi positivo. Os conflitos pelo uso, pela ocupação das terras, por exemplo, reduziram em grande quantidade o número de indígenas no Brasil, que não conheciam as armas de fogo usadas pelo colonizador português contra eles. Então, esse contato, né, quando os portugueses vieram para o nosso país, não foi bom para os indígenas, né? Os indígenas já estavam acostumados a uma cultura, e aí os portugueses chegaram e impuseram uma cultura diferente para eles, né? E começaram a lutar pela posse de terras, e com isso, muitos indígenas acabaram morrendo. Além disso, algumas doenças comuns entre os europeus não existiam nessas terras, e ao serem transmitidas aos indígenas, que não tinham resistências biológicas, nem conheciam medicação para elas, ocasionaram a morte de muitos nativos. Então, vocês podem grifar também, algumas doenças comuns entre os europeus não existiam nessas terras, e ao serem transmitidas aos indígenas, que não tinham resistência biológica, nem conheciam medicação para elas, ocasionaram a morte de muitos nativos. Então, os portugueses vieram, tomaram as terras dos indígenas, né, e também trouxeram doenças lá da Europa, né? A gente pode observar, como no caso que está acontecendo agora no mundo, né? A doença do Covid-19, que veio lá da China e chegou em nosso país. Então, antes da chegada dos portugueses, né, os indígenas, eles não tinham contato com algumas doenças relacionadas à Europa, por exemplo, né? Então, os portugueses vieram, transmitiram algumas doenças para os indígenas e eles acabaram morrendo. Por quê? Eles não tinham resistência a essa doença e também não conheciam medicação para se curar, tá bom? Então, por isso que para os indígenas não foi muito bom esse contato com os portugueses. Pesquisadores estimam que, na época da chegada dos europeus, poderiam existir cerca de 3 milhões de indígenas nas terras que hoje formam o território brasileiro. Atualmente, indicadores mostram que há menos de 1 milhão. Então, olhem só, pessoal, observem isso. Na época da chegada dos portugueses, poderia existir cerca de 3 milhões. E hoje em dia, há menos de 1 milhão. Então, antes havia cerca de 3 milhões. Hoje em dia, há cerca de menos de 1 milhão. Então, diminuiu bastante, né, o número de indígenas no nosso país depois da chegada, depois do contato com os portugueses. Apesar de enfrentarem a dizimação, né, olhem só, dizimação, ato ou efeito de dizimar, ou seja, de assassinar um grande número de pessoas. A violência e outras questões, os povos indígenas até hoje lutam pela sobrevivência e pela manutenção de seus modos de vida, costumes, tradições e cultura, né?
Então, eles foram os primeiros habitantes do nosso país, eles tinham a sua cultura própria, as suas terras, né? Os seus costumes, e hoje em dia eles precisam lutar para que isso seja preservado, né? Então, o que seria um direito deles, hoje eles têm que lutar para que isso possa continuar. Conecte o assunto. Várias são as influências indígenas na cultura brasileira. Nós vamos pensar um pouquinho, né? O que os indígenas contribuíram para a nossa cultura? Foram muitas coisas. Muitas palavras que utilizamos em nosso cotidiano, por exemplo, têm origem indígena. Então, vocês podem grifar. Palavras que utilizamos em nosso cotidiano, origem indígena, né? A cultura que a gente herdou dos indígenas. Entre algumas das mais conhecidas, podemos citar o nome de alguns animais, como jacaré, arara, jabuti, ou nomes de frutas, como abacaxi, maracujá e caju. Vamos na página 101. Alguns nomes de estados e municípios brasileiros também têm origem indígenas, como Sergipe, que significa Rio dos Siris, Ipiranga, que significa Rio Vermelho, tá? E Pavuna, que significa Lagoa Escura. Nossa alimentação tem forte influência indígena, então na alimentação, tá? A gente também encontra grande influência indígena. Um alimento muito comum em nossas mesas, cuja cultura alimentar herdamos dos indígenas, é a mandioca. Vocês gostam de mandioca? Eu adoro. Tem influência, né, da cultura indígena. A mandioca também é usada na preparação do polvilho e de diversos pratos, né, como o beiju. Os indígenas são conhecidos ainda por seu artesanato, fabricando tapetes, recipientes, utensílios, bolsas colares e vários outros objetos de palha, cerâmica, entre outros materiais. Muitas pessoas gostam de ter essas peças em casa para decoração. Outra influência indígena são as redes. Quem já deitou em uma rede para dar uma relaxada? Ela tem influência indígena, tá bom? Usadas pelos nativos para dormir. Hoje elas também são bastante apreciadas nos momentos de descanso e lazer de muitas pessoas. Aqui a gente tem a imagem de um artesanato em argila, elaborado por um grupo indígena, e a rede, que oferece momentos de descanso, prazer, tá? Que é uma influência indígena em nossa sociedade. Vocês conhecem alguma outra influência indígena que não foi falada aqui na aula? Se vocês conhecerem, deixe no comentário para que a gente possa compartilhar com os amigos, tá bom? Eu vou passar um vídeo agora para vocês entenderem um pouquinho sobre esse processo dos indígenas, tá? Quando eles já habitavam a nossa terra, e depois com a chegada dos portugueses, o que mudou na vida deles. Vamos assistir? Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manaus ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi
potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão, muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Nesta imagem, né, no final desse vídeo, a gente pode observar, né, o pequeno espaço que restou para os indígenas, né, e olhem só como que as cidades se formaram, como que as cidades cresceram, e com isso os índios foram perdendo as suas terras, ok? De tarefa de casa, vocês vão fazer o exercício 3 da página 111, ok? Página 111. Peraí. Coloquem lá, pessoal, na página 111, tá? Exercício 3. Observe o gráfico a seguir sobre a população indígena no Brasil. Então, aqui a gente tem, né, o nome do gráfico, população indígena no Brasil, entre os anos de 1500 a 2010, tá bom? Aqui, né, a gente tem a população indígena em milhares, né, e na barrinha horizontal, o ano, né, então 1500, a quantidade dos indígenas, depois 1570, 1650, então, analisem esse gráfico, como que era, né, a quantidade de indígenas em 1500, quando os portugueses chegaram, e o que aconteceu depois, né? Então, vocês vão responder o que o gráfico mostra. Vocês podem identificar o que o gráfico mostra, né, a partir de seu título. B, o que aconteceu com a população indígena em 2010 em relação a 1500? O que aconteceu? Quantos indígenas, né, em milhares, tinha em 2010 e em 1500, né? Então, aumentou ou diminuiu essa população indígena no ano de 2010 em relação ao ano de 1500? Vocês vão escrever se teve um aumento ou se teve uma diminuição, tá? C, como é possível explicar as mudanças observadas nessa população? Então, por que diminuiu a quantidade de indígenas, né? Depois do primeiro contato com os portugueses, né? Então, lembra o que a gente estudou. O que os portugueses fizeram com os indígenas? O que os portugueses tiraram dos indígenas? O que os portugueses transmitiram aos indígenas, que muitos morreram? Dá uma pensadinha no que a gente conversou na aula de hoje, tá? Se for preciso, volte lá na página 100, para vocês lerem novamente o texto, tá bom? Para que vocês possam responder melhor, ok? Então, hoje a gente vai finalizar a nossa aula de geografia e o objetivo é que vocês fiquem na cabecinha de vocês qual que é, né, a importância da diversidade cultural em nosso país.
a importância da gente conhecer, né, os costumes, os hábitos dessas pessoas, né, das diferentes tipos de pessoas que migraram para o nosso país e que, de uma certa forma, contribuíram para a nossa cultura, ok? Qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo e até mais.